E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje a gente vai explorar aí o terceiro deck relevante do próximo formato. A gente fez nas duas últimas sextas-feiras aí. A gente viu o deck de Yuumi, viu como é que funciona. A gente viu depois o deck de K9 na semana passada. E hoje a gente vai dar uma olhada aí nas cartas de Dragon Tail, que é o terceiro deck que promete para o próximo formato, pós-banlist, pós-coleção, e aí esse deck aí inteiramente novo aí com suas cartas que ainda não foram lançadas, tais quais o Yuumi e o K9. Então, é um deck focado em fusões aí, então uma estratégia um pouco diferente aí. Vamos ver se eles vão conseguir fazer emplacar esse estilo de fusão. E, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí então no primeiro monstro, que é esse Dragon Tail aí, esse bebê dragãozinho, que é o Muller, alguma coisa assim. Não sei como é que ele vai vir em português, ou se ele vai vir com esse mesmo nome. Vamos lá. Bom, primeiro, durante a sua main phase, efeito rápido, você pode fazer uma fusão num monstro fusão Dragon Tail do seu extra deck usando monstros da sua mão ou campo. E aí você só pode invocar do extra deck pelo resto do turno se for fusão. Se esse card é enviado para o seu cemitério como material para uma Fusion Summon, você pode setar uma Spell Trap Dragon Tail do deck, e aí você pode negar os efeitos de um monstro virado para cima do oponente. Então, olha só que interessante. Ele não só ele é metade da Fusion Summon por ele ser uma das possíveis matérias de fusão, como ele também é, entre aspas, a própria polimerização, porque ele tem o efeito de fazer a fusão. E além de tudo, ele ainda vai ser uma extensão de jogada, porque ele seta uma Spell Trap Dragon Tail e também é uma interação, porque se você fizer fusão usando ele no turno do oponente, você nega efeito de um monstro do oponente. Lembrando, o efeito dele de fazer fusão é Quick. Então, ótima carta aí. E vale ressaltar aí o spoilerzinho de que esse efeito de quando cai no Grave para fazer Fusion Summon, setar uma Spell Trap Dragon Tail, é um efeito compartilhado de diversos monstros do arquétipo. Então, vamos dar uma olhada aqui no segundo, que vai ser a Dragon Tail Lucias aí, que por sua vez é uma Spellcaster nível 4. Então, ela é uma normal summon e ela tem o efeito de que, quando ela é invocada por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro Dragon Tail do deck para mão, que não seja ela. E aí, se ela cai no cemitério para fazer uma fusão, você pode setar uma Spell Trap Dragon Tail do deck. Então vocês podem ver que aqui, essa aqui, ela quando vai para fusão, ela seta uma do deck, mas ela não nega nada, porque o efeito dela ali de mesa é, entre aspas, mais forte, porque é um efeito de busca. Então quando ela é invocada, ela busca um Dragon Tail. Aí a gente tem o terceiro monstro, que vai ser aqui a Dragon Tail Fimena, que também é uma Spellcaster, dessa vez nível 5, então percebam que você não consegue dar normal summon dela sem tributar. E aí ela tem um efeito rápido, durante a main phase você pode descartar ela para você fazer uma fusão de um dragão ou de um spellcaster do seu extra deck usando monstros da mão ou campo. Então olha que interessante, né? Ela tem o papel como se fosse uma spell de fusão ali, só que com efeito rápido se descartando da mão. Então você vai conseguir ali, por exemplo, até mesmo no turno 0, fazer suas fusões com essa carta. E aí também, se ela for enviada para o cemitério como matéria para uma fusão para Fusion Summon, ela pode setar uma Spell Trap Dragon Tail do seu deck. Então, efeitos todos muito interessantes, né? Aí a gente tem o quarto monstro aqui, que é o Dragon Tail Urgula, que esse também é um dragão e também é um monstro de um tributo aí, né, nível 6. ênfase que eu achei interessante, que ele tem 2400/1000, talvez tenha alguma coisa de monarca que dê pra interagir bem com isso, não sei se vale a pena, mas fica aí a percepção, caso vocês não tenham notado. E ele é um dragão de fogo também, então até o Tenpai dá pra fazer uma graça, talvez. Bom, vamos lá. Primeiro, se ele é enviado pro cemitério para fazer uma Fusion Summon, ele pode setar uma Spell Trap Dragon Tail do deck, e aí ele pode destruir uma Spell Trap no campo. Então a gente tem um aí que seta uma e nega monstro, esse aqui seta uma e destrói uma Spell Trap. Interessante aí essa possibilidade que você tem. Além disso, ele tem o efeito de que, se ele está no seu cemitério, você pode dar alvo num Dragon Tail Spellcaster no seu cemitério, e aí ele vai pro fundo do deck e adiciona o monstro pra mão. Então, ele vai ser ali um monstro que tem um efeito de início mais fraco, né? Porque ele não pode ser normal summon. Ele faz, entre aspas, a mesma coisa que os outros quando é enviado pro cemitério. Então,
você provavelmente prefere ter os outros na sua mão inicial, mas ele tem um efeito de follow aí, digamos assim, que ele vai se banir e pegar um Spellcaster do cemitério para mão. Esse Spellcaster ele pode gerar interação no turno do oponente também, então pode ser tanto um follow quanto uma interaçãozinha ali que ele consegue farmar para você. Aí a gente tem por último o quinto monstro de main deck, que é a Dragontail Pan, que também aí é um dragão e também tem o efeito de que quando vai pro cemitério para Fusion Summon, pode setar uma Spell Trap Dragontail do deck e aí você pode destruir um monstro no campo. Então olha só que os próprios monstros de main deck eles já são interação com o oponente, o que é muito interessante. Além disso, a gente tem o outro efeito aí de que se um monstro de fusão face-up que você controla é destruído por um efeito do oponente enquanto ela tá no cemitério, ela vai pro fundo do deck e aí ela invoca um Dragontail do seu cemitério que não seja fusão. Então ela tem ali uma recursividadezinha interessante. Então vocês podem ver que esses dois dragões de main deck nível altos, eles são bons monstros para interagir, porque um destrói monstro e outro destrói spell trap, mas eles não são jogada por si só na mão. Você precisa de um volume de cartas um pouco maior de Dragontail para conseguir jogar, além deles quando eles estiverem na sua mão. Mas eles têm efeito de recursividade interessante no cemitério. Um de adicionar a carta do cemitério para mão, outro de invocar a carta do cemitério. Então, ainda assim, são cartas úteis. E aí, vamos agora então entender quem que essas cartas invocam, né? A gente tem efeitos aí que fazem fusão, mas quem é essa tal de fusão? Bom, primeiro a gente tem aqui a Dragontail Gramel, que, preste atenção nas matérias, ela faz com um monstro Dragontail mais um monstro na mão. Então pode ser uma hand trap, pode ser qualquer porcariazinha, e aí você vai fazer a sua fusão, então com bastante facilidade. E aí, efeito dela. Quando você ativa um card ou efeito Dragontail, efeito rápido, você pode dar alvo numa carta do oponente e destruir. E aí, esse efeito é só uma vez por turno, não é várzea, mas bem interessante então. Ela é uma destruição, efeito rápido, quando você ativa um card ou efeito Dragontail. Então, bem legal aí. Você pode imaginar então que o próprio efeito ali do primeiro dragãozinho, que seria um, entre aspas, um card combo, que por sua vez ele precisa ali, né, de um outro monstro na mão para você fundir junto, mas pode ser qualquer coisa, inclusive uma hand trap, ele já consegue fazer essa carta e ele mesmo ativa no cemitério para setar uma spell trap do deck e negar um efeito e negar um monstro do oponente. Enquanto isso, essa aqui já vai ativando seu efeito junto para destruir uma carta do oponente. Então, olha essa sinergia bem interessante. Além disso, a gente tem um segundo efeito de que, se dois ou mais monstros são enviados para o cemitério ao mesmo tempo, enquanto ela está no cemitério, ela pode se invocar, mas bane quando deixa o campo. Então, bem legal que dois monstros serem enviados para o cemitério ao mesmo tempo não é uma coisa muito difícil, né? Você pode pensar ali em monstros sendo enviados como materiais para fazer uma fusão, por exemplo, para fazer uma summon como um todo. Então, ela ainda tem esse efeito de flutuar bem interessante, bem fácil de aplicar. Aí a gente tem o outro monstro de fusão, que é o Dragontail Altarion, que esse vai ser um dragão, não um Spellcaster, cuja matéria de summon é muito parecida. Ele vai ser um Dragontail Monster mais um ou mais monstros na mão. Então percebam que essa aqui ela usa um monstro na mão e o Altarion ele usa um ou mais monstros na mão. Então vai ser um Dragontail e mais uma galera. E aí o que ele faz? Bom, simplesmente quando ele é invocado por invocação fusão, você pode dar alvo em monstros no campo e ou em qualquer cemitérios até o número de monstros usados como matéria da sua mão, e aí você volta essas cartas para mão. Então ele vai dar bounce em cartas do campo ou em monstros, né, do campo ou qualquer cemitério, e vai voltar um monte de galera para mão conforme as matérias que você usou da sua mão. Então ele pode, no mínimo, recuperar materiais que você usou. O que já é muito forte, porque a sua fusão acaba saindo, entre aspas, de graça. Provavelmente algo que vai acontecer com frequência no meio dos combos, inclusive. Além disso, ele tem o outro efeito de que, se dois ou mais monstros forem enviados para o cemitério enquanto ele está no grave ao mesmo tempo, ele pode se invocar, mas bane quando deixa o campo. Então, o mesmo efeito da outra fusão. Então, temos aí bons efeitos, né? Um destrói uma carta e o outro bounça cartas. E pode bounçar cartas do próprio cemitério. Pode recuperar hand trap gasta. Realmente um efeito muito versátil aí, o efeito do Altarion. E se fosse só isso, a gente já teria um arquétipo
decente. Mas a gente ainda tem 4 Spell Traps para se aproveitar com os efeitos desses monstros. Lembrando que os monstros de main deck, todos quando eles vão pro cemitério para fusão, eles setam uma Spell Trap do deck. Vamos ver o que essas Spell Traps fazem. Então primeiro a gente vai começar vendo aqui a Ketu Dragontail, que é uma Spell normal, que tem um efeito simples, porém muito eficiente. É um efeito só, ativou, fez, acabou, mas é um efeito muito poderoso, porque é um efeito de adicionar um Dragontail do seu deck para sua mão, e aí, se o oponente controla um monstro, você pode também fazer uma fusão usando de um dragão ou de um Spellcaster, usando monstros da sua mão ou do seu campo. Então ela vai não só adicionar, como se o oponente controlar qualquer monstro, ela já vai fazer a fusão ali logo na sequência, o que por sua vez é um efeito muito bom. Então, carta de consistência, carta aí que burla a mecânica, né? Vocês podem ver que tá tudo burlando bastante a mecânica de fusão, cartas que monstros que fazem fusão, Spell Trap que não só adicionam, mas já fazem a fusão também, então uma polimerização aprimorada, né? Tudo muito interessante. E aí, a gente tem a outra spell, que é a Rahu Dragontail, também uma spell normal, e ela tem o efeito simples também, um efeito direto, que é você faz uma fusão Dragontail do seu extra deck usando monstros da sua mão, deck ou campo, e aí você não pode invocar até o final desse turno, exceto monstros de fusão, invocado extra deck no caso. Então, ela é a nossa Branded Fusion aí, né? Ela usa matérias do seu deck, o que por sua vez já é muito, muito forte. Então, um deck aí extremamente versátil dentro do que pode fazer, diferente do costumeiro de decks de fusão aí, né, que a gente pode ver, decks clássicos de fusão, como por exemplo o próprio Branded que eu mencionei aqui, que tem muito brick, muita carta que faz pouco. Esse deck não, todas as cartas elas têm efeitos poderosos e eficientes, bastante um card combo, então tá de parabéns aí. As cartas do Dragontail. E agora a gente vai para as duas traps do deck, a primeira delas sendo a Dragontail Flame, que é uma normal trap que tem um simples efeito também de que você dá alvo numa spell face up que esteja no campo, nega os efeitos dela até o final do turno, e aí você pode colocar uma carta Dragontail do seu cemitério ou banida no fundo do deck, e aí comprar uma carta. Então percebam que essa é uma carta bem interessante, porque, primeiro, ela pode simplesmente funcionar como uma staple, porque ela nega uma spell. Então, ela é uma coisa que, por sua vez, a gente já não tem uma carta tão simples assim, que ativou, negou uma spell, já era. Então, ponto positivo. Além disso, ela tem o balanceamento de que ela toma Ash, porque ela pode comprar uma carta lá no meio da história, e aí, dentro do deck de Dragontail, ela ainda por cima vai poder aí reciclar um monstro e comprar essa carta, o que é bastante interessante. Então, Dragontail Flame também é uma carta com um design bem interessante, uma carta com design novo, digamos assim, né? Um efeito simples e sem restrições. Agora a gente vai para a última carta, que é a Dragontail Horn, também uma normal trap. E aí o efeito dela é, você dá alvo num monstro que esteja em posição de ataque no campo, você volta ele para mão / extra deck, e aí você pode colocar uma carta Dragontail do seu Grave banido no fundo do deck e comprar uma carta. Então mesma coisa, também toma Ash, mas um efeito muito eficiente, que ela simplesmente pega um monstro que está em posição de ataque e volta ele para mão. Então dá um bounce muito simples e eficiente. Cara, com isso, a gente tem um arquétipo muito coeso mesmo. Eu acho que em termos de coerência entre as cartas, ele é mais coeso até do que os outros decks que a gente mostrou, né? As cartas de Yuumi são todas muito boas, as cartas do K9 são todas muito boas, mas esse deck ele tem muito mais identidade dentro do que ele tá fazendo. Achei bem legal aí o conceito, não sei se vai bater de frente, eu particularmente acho que vai ser realmente uma farofa de ótimos decks ali pro próximo formato, onde a gente vai ter os resquícios dos decks desse formato atual, mais esses novos decks que vão ser todos muito bons. Então, espero que esse formato aí seja um formato bom. Essas cartas são todas muito boas, muito interessantes e infelizmente vão ser provavelmente caras, mas, cara, uma coleção com muita coisa boa, né? Coleções aí sequenciais, se não me engano, não lança tudo na mesma coleção, são duas coleções muito próximas, mas são coisas muito próximas e muito boas tudo junto. Eu imagino que não dá pra ser tudo tão caro. Mas a gente sabe que a gente consegue sempre se decepcionar nesse quesito. Então, vamos aguardar aí pra ver como é que vai ficar isso. E estou ansioso dos três. Esse aqui é o deck que eu mais gostei, com certeza. Mas tem que ver se ele vai ser bom, né?
Então é isso, seguiremos aguardando. Comentem aí o que vocês acham desse deck de Dragon Tail. Vocês acham que ele vai bater de frente com os outros dois? Ou o hype em cima dos outros dois é maior porque eles são realmente muito melhores? E muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui e até uma próxima.